gente, tudo bem? Esses dias eu contei aqui no canal um pouco da minha história com o concurso da prefeitura, como que foi passar no concurso. E aí eu recebi uma pergunta dizendo, e aí, como é que foi o depois, né? Logo que você assumiu, como é que foi desde a burocracia até as suas expectativas, como é que foi? E na verdade, quando eu gravei o vídeo, eu tinha até montado um roteirinho me lembrando, né, do passo a passo, do como é que foi e tal. E aí, quando eu finalizei o vídeo, eu fui olhar no roteiro e tinha mais coisa pra contar. Aí eu falei, gente, isso daqui combina muito com o segundo vídeo de contando depois, né? E aí, logo que eu postei o vídeo, veio o comentário, eu falei, olha, era pra eu fazer mesmo esse vídeo, né? E assim, eu acredito que eu já tenha contado um pouco dessa história aqui. Eu tenho, acho que um vídeo onde eu conto um pouco da minha história. E eu já contei mais ou menos como é que foi assumir, mas eu contei outras coisas. Então hoje eu vou tentar focar realmente nas questões do pós-concurso, como é que foi em todos os aspectos, tá bom? Assim que eu assumi, né, tem toda uma parte burocrática de documentação, de exame médico, né? Hoje em dia, por exemplo, você passa numa junta médica. Se eles acreditam que você tem alguma alteração na fala, na voz, eles já te encaminham pro fono. Aí você tem que fazer uma avaliação com o fono, pro fono te aprovar, sabe? Então, assim, existe um pouco dessa burocracia, né? Que eles exigem que você esteja super apto para realmente assumir, né? Então, assim, aí você tem que ir lá tomar a sua posse, né? E aí você pode ir na escola, você tem 15 dias para ir para sua escola iniciar o exercício, né? Quando eu escolhi a minha escola e eu tomei posse, eu lembro que eu fiquei muito empolgada, apesar de nunca almejar ir para uma escola pública, eu falei, é uma chance de um recomeço, né? Eu precisava desse recomeço. E aí eu lembro que eu saí do núcleo de RH da prefeitura e tinha uma papelaria na rua da frente. E eu fui com a minha mãe tava comigo, e a gente foi na papelaria, e eu comprei um caderno, comprei um estojo, comprei canetas, assim, eu falei, nossa, vai ser o meu planejamento, eu vou chegar na escola, tal. Só que eu fiquei meio assim, porque isso já era, tipo, setembro pra outubro, né? Eu falei, nossa, como é que vai ser, né? Entrar em outubro na escola, né? Mas vamos que vamos. E aí, eu fui pra escola onde eu escolhi, né? Eu lembro que era dia 1º de outubro, era uma sexta-feira. E a hora que eu cheguei na escola, a escola tava vazia. Vazia, não tinha ninguém. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? E aí eu descobri que a escola seria usada para eleição, então na sexta-feira não estava funcionando, né? Não tinha aula naquele dia. Então eu só fui, assinei o meu ponto e peguei um pouco das orientações com a diretora. A diretora também era nova ali naquele cargo, então ela também ficou com muitas dúvidas. Ela teve que ligar para a assistente dela, que estava de férias, para ver o que eu ia fazer, como é que ia ficar. E aí o que acontece? Você chega na escola e aquela escola, ela tem, se ela estava ali disponível é porque ela tem vagas. Só que você não sabe o horário, né? Você até pode ligar nas escolas antes, você pode tentar ir nesse RH antes de você escolher a escola, você pode ver as escolas que vão estar mais ou menos disponíveis, porque nunca se sabe, as chamadas vão acontecendo, né? E você pode ligar nas escolas para saber mais ou menos o período que tem essas vagas, né? No meio do ano você consegue fazer isso, né? Então, só que eu não fiz. Né, eu não fiz. Eu não tinha filhos, eu não era casada, então pra mim o horário, assim, ele não era uma coisa, assim, muito importante. E aí, quando eu cheguei lá, aí que eu descobri que seriam 3 horários de professor, né, na época também eram 3 horários de crianças, né, e aí, assim, eu não queria pegar muito de manhã, porque era longe, né, demorava mais de 1h15 da minha casa pra chegar lá, e pra eu chegar às 7 horas da manhã seria um pouco, né, cedo, mas eu, né, tava ali aberta. E aí ela falava, a vaga que nós temos é no intermediário, você vai ficar na vaga de uma professora que tá de licença, afastada até o final do ano, até dezembro, né? Então, você vai ficar nessa vaga dela de intermediário. E aí eu falei, nossa, que horário que é esse intermediário, né? E era das 11 às 3, né, dentro de sala de aula, fora o horário que a gente tem que complementar fora de sala de aula, né? E eu fiquei super feliz, porque eu não precisaria acordar tão cedo pra sair tão cedo e também não chegaria muito tarde em casa, né? Porque também era um local meio de difícil acesso, e se eu saísse à noite ia ser difícil, né? E aí eu assumi e fui. Chegou na segunda-feira, eu descobri que
esse lugar que eu estava ocupando dessa professora de licença não era uma sala de aula, era uma vaga de módulo, que a gente chama, né? Então, todas as salas de aula já estavam ocupadas com as suas respectivas professoras e eu ficaria de módulo, era uma vaga, né, tipo de professora substituta e ajuda ali no pedagógico. Gente, eu me frustrei tanto porque eu falei, nossa, mas eu vim aqui pra dar aula, não vim aqui pra ficar, tipo, esperando o professor pedir ajuda e nem pra ficar só naquele auxílio do professor, eu vim aqui pra trabalhar, né? E digamos que foi uma frustração inicial pra mim, assim, sabe? E aí, assim, foi um início muito difícil, porque foi uma escola no meio de uma comunidade com histórias muito peculiares e eu fiquei muito abalada. E, assim, eu estava lá, mas eu não sabia nada da dinâmica de uma escola pública, da prefeitura, eu não sabia nada. Quando foi no ano seguinte, isso foi em 2010, né? Em 2011, eu continuei naquela escola, eu não consegui entrar para o processo de remoção, porque já tinha encerrado as inscrições quando eu assumi nessa escola, então eu tive que ficar mais um ano nessa escola, né? E eu novamente não peguei sala e eu comecei a entender isso, que existe uma escala e que a gente precisa seguir essa escala. Quando acaba o número de salas de aula, a gente fica como módulo, tem toda uma dinâmica assim, né? E eu comecei na verdade assim, naquele ano não, por quê? Né? Em janeiro de 2011 eu acabei engravidando do Arthur. Então, logo que eu assumi a prefeitura, eu engravidei. E o ano de 2011 foi um ano de gestação. O Arthur só nasceu no final de setembro. Então, assim, eu passei o ano de 2011 vivendo a gestação, assim, indo trabalhar super longe. Eu ia trabalhar no segundo emprego, porque antes de eu descobrir que eu tava grávida, eu ia trabalhar no segundo emprego. Então, eu tinha pedido pra ir pra de manhã nessa escola. Então, eu comecei a acordar super cedo. Eu saía de casa, ainda tava escuro pra chegar nessa escola. E aí, eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a passar mal. Eu não assumi na outra escola que eu tinha conseguido, que era uma escola particular. Aí, assim, foi um ano bem conturbado pra mim. Então, eu pouco vivi da realidade pública, né? Realmente, dos trâmites públicos. Quando foi no final do ano, eu entrei de licença maternidade pro Arthur nascer, e aí eu entrei no processo de remoção, e aí eu entrei pra outra escola. Eu fui pra outra escola em 2012. Quando eu fui pra essa outra escola, que eu comecei a viver mesmo, a entender que pessoas vieram falar pra mim, né? E conversando, você acaba descobrindo, nossa, você sabe da evolução, você sabe disso, você sabe daquilo, e aí que você começa a perceber. Então foi aí que eu comecei a correr atrás do prejuízo, essa questão de evolução funcional, que eu não sabia que a gente podia evoluir na primeira evolução para qualquer nível, sabe? Então, assim, foi a partir daí, um ano e meio depois que eu entrei na prefeitura, que eu realmente comecei a viver as características, assim, da prefeitura, sabe? E assim, gente, depois que você assume, depois que você passa no concurso e você tem essa vivência, aí você já começa a tomar um pouco da forma da prefeitura, sabe? E aí você já começa a viver um pouco dos trâmites que ela exige de você. Agora, o que eu senti mais, assim, essa questão de sentimentos, né? Porque a questão burocrática, administrativa, assim, você vai pegando com o tempo. É como eu falo, hoje, se eu soubesse, eu já teria devorado o Estatuto do Servidor logo que eu entrei na prefeitura, né? Mas a gente não sabe, às vezes a gente entra de paraquedas mesmo na prefeitura e a gente acaba perdendo um pouco, né? Então, assim, existe o Estatuto do Servidor, ele é muito bacana pra quem vai entrar, pra quem quer entrar ou pra quem entrou, já ler e saber um pouco dos seus direitos e deveres, né? Agora, assim, as minhas impressões pessoais mesmo, né? No início, foi um misto, apesar de sentir um pouco de frustração por não ter sala de aula, e aí você descobre que quando você tem sala de aula e você opta por fazer uma carga horária um pouco maior, você ganha um pouco mais, você entra numa outra tabela de vencimentos. Se você fica sem sala de aula, você não tem a opção de fazer essa jornada maior, então você não ganha mais, né? A gente fica um pouco nessa frustração, sabe? Quando que eu vou assumir sala? Quando que eu vou ter a minha própria sala? Os perrengues da escola pública, então assim, eu que tava numa escola particular linda, enorme, com projetos, tal, a gente cai numa escola pública que apesar de tentar fazer e de se esforçar pra fazer,
cai ali naquela coisa dos 35 alunos por sala de aula, uma professora só, professoras exaustas, gestão às vezes que não conversa. Então, assim, a gente esbarra muito nessas questões, sabe? Material que não chega a tempo, uniforme que não chega a tempo, fica bem complicado, assim, de se trabalhar. Apesar disso, eu me senti muito feliz por estar na prefeitura e saber que, digamos assim, vai daqui ninguém me tira, que pra mim, assim, como eu sofri duas frustrações nas escolas particulares, uma foi por armarem pra mim e a outra eu não sei o que foi, mas nas duas eu saí, não foi por minha vontade, eu peguei um trauma disso. Então na prefeitura eu sabia que eu estava ali e ninguém me tiraria dali, sabe? Eu só sairia se eu quisesse. Então foi uma segurança que eu tive do tipo, aqui eu garanto o meu salário. E isso me deixou, assim, muito mais feliz, porque logo depois eu engravidei, né? Então, eu com 4 meses de prefeitura descobri que eu tava grávida. Que instituição particular iria, sei lá, eu ia entrar, eu poderia muito bem, logo depois que eu voltar de licença maternidade, ficar um tempo e eles me mandarem embora, né? Então, assim, eu me senti muito segura estando na prefeitura. E aí, quando você começa, como eu falei pra vocês, depois de 1 ano e meio, que eu comecei a entender os processos, que eu vi que eu poderia... Porque assim, né, às vezes você tá numa empresa, você começa lá com o cargo de assistente, aí você vai subindo pro cargo disso, aí quando você vê, você já é coordenador, você já é gerente, você já é diretor, né? Você sobe assim na sua carreira. Eu falei, pô, eu vou ser professora, digamos assim, pra sempre. Se eu não prestar outro concurso pra gestão, eu vou ser professora de sala de aula a vida inteira. E eu vou ganhar esse salário a vida inteira, né? E aí você descobre que não, que você tem a sua evolução funcional, tal. Então, assim, eu comecei a falar, poxa, eu tenho chances de crescer, de ganhar um salário melhor, estando aqui. E eu tenho recursos pra isso. Eu não dependo do meu chefe vir pra mim e falar, ah, você é uma boa funcionária, eu vou te promover, entendeu? Ou assim, né? Porque a gente sabe também que essas coisas de promoção, às vezes elas não são justas. Às vezes é promovido quem não merece e quem merece fica ali, né, ralando. Então, assim, eu sabia que eu poderia correr atrás do meu, né? Eu poderia me atualizar e crescer dentro da minha carreira. Então, assim, foram coisas que foram muito positivas pra mim. Porém, né, a gente começa depois a ver outros pontos. Por exemplo, a partir do momento que eu estava muito infeliz, eu me senti presa. Eu não senti e falar assim, não, eu vou largar isso aqui e vou pra outro lugar. Porque a partir do momento que eu largar a prefeitura, se eu um dia resolver exonerar, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tenho fundo de garantia, né? Então, eu saio com uma mão na frente e outra atrás. Então, você acaba se sentindo preso, né? Então, se eu já recebi proposta para trabalhar em outra escola, ou, sei lá, vamos abrir uma clínica de psicopedagogia, eu já pensei em outras possibilidades, mas eu me sinto presa, eu falo, como é que eu vou largar, sabe? Quase 10 anos de prefeitura. Como é que eu vou largar tudo que eu já evoluí, tudo que eu já fiz, como que eu vou largar e sair sem uma garantia, né, de salário, de dinheiro? É muito complicado, você acaba se sentindo um pouco presa, né? Agora, existem aí essas novas leis da Previdência e tal. Eu não quero comentar nada disso agora, porque isso ainda tá muito em ebulição. A gente ainda não sabe realmente o que vai mudar para nossa categoria, sabe, especificamente, e para quem que vai mudar da nossa categoria, se vai mudar para todo mundo, se não vai mudar para todo mundo, se vai mudar para quem vai entrar, para quem entrou até tal ano. A gente não sabe como é que vai ficar isso ainda. Então eu quero esperar para dar a minha opinião. Mas a gente sabe que o nosso futuro tá muito incerto dentro da prefeitura. Todos aqueles milhares de benefícios que se tinha dentro da prefeitura, porque apesar de a gente não ter fundo de garantia, a gente se aposentava com o nosso salário integral, aquela coisa toda. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente não se aposenta mais com o nosso salário integral. Muitas coisas ainda estão, né, para mudar. Então, a gente realmente fica pensando, será que agora realmente compensa entrar para um concurso público? Por enquanto, quem almeja isso ainda compensa, porque você ainda tem a segurança, você ainda tem a sua evolução funcional, né? Por enquanto as coisas estão caminhando assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, é um misto dentro da prefeitura, porque ao mesmo tempo que você se sente muito feliz por estar segura ali, você se sente presa sem poder, né, ir para outros cantos, e principalmente dependendo da sua carga horária. Quem trabalha meio período, às vezes pode trabalhar em outra instituição, abrir um outro negócio, fazer algum outro trabalho. Quem trabalha o dia inteiro,
fica mais preso ainda, né? Porque não tem muito pra onde correr. Mas é isso, gente. Assim, basicamente, passando no concurso e assumindo, foi assim que eu me senti, né? E agora, assim, pro futuro, só Deus sabe, né? Eu pretendo prestar outro concurso, eu pretendo aí, não sei, o tempo vai dizer, muitas mudanças ainda estão por vir em vida pessoal e vida profissional, e eu quero abraçar tudo da melhor maneira possível, tá bom? Então me conta aí também a sua história, como é que foi assumir o concurso, como é que foi pra você, como é que está sendo, se você tá assumindo agora, como é que está esse processo, ou se você almeja assumir, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!